Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Diógenes Malaquias e eu vou gravar um vídeo na No Limit 4 para o universo do poker. Esse vídeo vai ser disponibilizado de graça para qualquer um assistir e a intenção é divulgar o material do universo do poker, o conteúdo do universo do poker. Que no dia 10 de agosto a gente vai lançar uma nova escola de poker de graça para todos os jogadores afiliados ao universo do poker. Essa escola de poker vai ter vídeos, artigos e aulas ao vivo em turmas, onde eu e outros profissionais vão jogar, os alunos vão assistir e a gente vai explicando o nosso raciocínio ao vivo e vai ter, aí vocês vão poder perguntar, debater com a gente em geral. Eu acredito que essas aulas vai ser o meio mais rápido das pessoas evoluírem como jogador. Eu evoluí com elas, tendo coaching, e é uma oportunidade única você poder conversar enquanto um jogador mais experiente joga, questionar e tudo, e ter suas dúvidas sanadas 100%. Agora vamos parar de propaganda, de criar expectativa e vamos ao vídeo. Na NL4, eu acredito que ninguém sabe jogar poker direito na NL4. É um nível de iniciantes, onde eles pagam. Nessa mão da mesa da direita, que eu vou chamar de mesa número 2, eu tenho segundo par, só que a chance de um dos dois limpers terem um as é muito grande. Então eu não saí apostando para querer levar o pote. Agora eu tenho dois pares. Com certeza eu vou ir pro chão contra esse cara. Vou dar um rei perto de 4 vezes a aposta dele. Excelente carta. Ou não. Pode muito bem assustar um par de as. Mas o nosso único trabalho aqui é ir pro chão. Nessa mesa número 1 a gente tem um straight draw, mas o board tá horroroso. Fold tranquilo. Na mesa 2, 5 e 7 suited. Eu vou completar, eu não gosto de ficar completando com lixo, não, com N2 cards, mas 5 e 7 do mesmo naipe, tranquilo. Na mesa 1 a gente deu um rei pré-flop com as e rei off. As e rei é uma mão muito forte, então a gente sempre vai dar reis pré-flop com ela. É lucrativo, a gente sempre ir all-in pré-flop com as e rei. É uma mão muito boa. E a gente vai ter um padrão de tamanho de raise nesses limites mais baixos, que vai ser 4 big blinds
acrescentado de um Big Blind a cada limper, a cada jogador que só pagou, a gente vai pôr um Big Blind a mais. E acrescentado de mais um Big Blind se a gente estiver fora de posição no pós-flop. Aqui então, 4 Big Blind seria 16, mais um pelo primeiro limper, mais outro pelo segundo limper. Se eu tivesse no Small Blind, eu ia pôr mais um Big Blind ainda, porque eu ia jogar fora de posição no pós-flop. Eu faço isso nesses níveis, é um raise ligeiramente alto, porque os jogadores eles pagam basicamente tudo e a gente vai estar com uma mão forte, então a gente vai querer já começar a extrair o dinheiro no pré-flop deles, já, já que eles pagam com tudo e a gente só vai jogar com mãos fortes. A gente já pode fazer um raise pré-flop desse tamanho, que é um pouquinho maior. Eu decidi ir all-in com aquele par de 8 simplesmente porque quando um jogador ruim, ele dá esse tipo ruim, e ele tava bem short stack também. Um jogador muito ruim, ele dá esse tipo de limp e depois ele dá raise pré-flop. Que tal o hand history da mão? Ele dá limp, depois ele dá raise pré-flop, dá esse all-in. Eu acho que o range dele é muito grande. Tem qualquer par, qualquer as, qualquer coisa. Não, aqui não é a mão que eu queria, não. Essa. Não. Não tem a mão que eu queria. Deixa. Eu achei que o meu par de 8 tava bem contra o range dele, porque pela minha experiência própria, a maioria das vezes que eu vejo esses caras dando call assim, depois desse push esquisito, eles são e, e eles são short stacks ainda, são donkeys. Eu acredito que o range deles é fraco. Muitas vezes eles vão ter ase, qualquer outra carta, par baixo, essas coisas assim. Assim, eu preciso ganhar. Eu devo ter mais ou menos uns 60% de equidade contra o range desse cara. E ali eu tava colocando mais ou menos uns 40% do valor do pote, porque tinha o all-in dele, do Camilo, o all-in dele que eu paguei, e ainda tinha o dinheiro que o I Had Nuts, ou outro, eu não lembro, não, era outro adversário que deu o limp, e tinha o dinheiro do 81 West que deu call no meu raise de 24 centavos. Tinha o small blind ainda. Assim, sim, eu acredito que eu não posso pagar. Assim, eu acredito que eu tendo que ganhar menos de 50% das vezes para ser lucrativo, porque eu coloquei menos da metade do valor do pote, era tranquilo aquele call.
A grande maioria dos nossos adversários de NL4 vão ser ruins. Raramente a gente. Aqui já é uma mão que eu completo também, J8 off. Se fosse um J6, J7 eu já daria fold. 8 e 10 eu completaria, 8 e dama eu acho que eu completaria também. 8 com um kicker melhor, acho que eu completo todos. Quando um jogador dá esse open limp, ele tem mão fraca. Então eu dou um raise pré-flop com qualquer duas cartas, quase sempre, até ele perceber que eu tô fazendo isso. E eu dou a continuation bet padrão. Continuation bet é você continuar apostando. Eu uso um padrão de para potes pequenos, eu uso 3/4 do valor do pote. Isso aqui é bom nesse site porque já tem um valor de 3/4 certinho ali. Quando o cara me dá um open limp, ele tá me falando, eu não tenho nada, eu só quero ver o flop. Então, só na força, a gente dando o raise pré-flop, dando a continuation bet, nós já conseguimos fazer uma jogada lucrativa. Isso é jogar o adversário, não as cartas. E é um raciocínio bem interessante. É uma jogada fácil de se fazer e que no longo prazo nos traz um lucro bom. Como nossos adversários são fracos, são bem ruins, eles têm a característica de jogar uma porcentagem grande das mãos, de serem passivos e tal. A gente vai jogar tight, só as mãos mais fortes pré-flop e sempre de uma forma bem agressiva. Se eles pagam tudo, quando nós tivermos top par, over par ou alguma mão melhor do que top pair, que é top par, do que o par mais alto, a gente vai simplesmente apostar, apostar e apostar. E eu garanto para vocês que essa vai ser uma jogada bem lucrativa. Aqui nesse flop, a continuation bet padrão, easy call. Continuation bet padrão, o jogador foi all-in, a gente tinha overpar, nada o que se fazer. Vocês vão, enquanto vocês veem o vídeo, vocês vão percebendo que não tem segredo para bater no limit 4. É só jogar mecanicamente e no limit 4 você não tem que ter intenção de acumular, não, de aprender poker, aprender a jogar direito poker. Porque os seus adversários são tão ruins que não faz sentido, não é lucrativo a gente querer fazer jogadas muito avançadas aqui. Então, o nosso objetivo aqui é simplesmente construir um bankroll grande, ganhar dinheiro para a gente subir para No Limit 10. E na No Limit 10 o nível é a mesma coisa da NL4. No Limit 2, no Limit 4, 5, no Limit 10 são todas iguais. Em relação a nível de oponentes, nível de adversários. Aqui eu vou continuar apostando. Acho que eu vou pôr ele all-in. A chance dele ter um valete mais fraco que o meu ou algum draw para esse naipe é muito grande.
tranquilo, ele tinha flush, mas aí o range dele era na maioria das partes valete com kicker pior ou então draw. Assim a gente faz o standard. E vocês viram que ele deu call pré-flop com a mão fraca e fora de posição ainda as 3 suited. Assim é bem lucrativo a gente sair apostando. Pré-flop com as mãos mais fortes. Eu tô contra 2 adversários aqui. Normalmente eu não faria a continuation bet, mas esse flop é muito bom. 10, 6 e 6. Ele acerta poucas mãos. Então eu acredito que eu tenho a fold equity suficiente para apostar ali. E levando em conta que eu aposto 50 e poucos, 52 centavos num pote que já tinha 78, se eu não me engano. Assim eu tenho que ganhar menos de 40% das vezes, aproximadamente 40% das vezes eles têm que foldar para minha continuation bet ser lucrativa, então é uma jogada tranquila. Agora as mãos que eu dou raise pré-flop. Eu acredito que a gente pode dar raise pré-flop de qualquer posição com 2 cartas maiores ou iguais a 10. E com qualquer par. Com 2 cartas maiores ou iguais a 10, a gente vai dar o raise pré-flop, porque uma porcentagem boa das vezes a gente vai acertar o par mais alto no flop. E quando a gente acertar o par mais alto e tendo em vista que os nossos adversários são ruins, a gente simplesmente vai apostar, apostar, apostar de novo, porque a tendência é que eles quase sempre nos pagarão com mãos mais fracas. E assim a gente ganha dinheiro. E a gente vai apostar com pré-flop com todos os pares, porque é lucrativo. E por que é lucrativo? Porque a gente pode ganhar o pote no pós-flop, a gente pode ganhar o pote na continuation bet, apostando no flop 3 quartos e em flops bons para isso. E também porque qualquer par vai fazer uma trinca no flop aproximadamente 1 dividido por 8, uma vez a cada 8. Assim a gente vai ter a trinca. Interessante. Quase sempre os jogadores que dão essa donkey bet, eles dão donkey bet pra ver onde eles estão, ou então pensando, eu vou roubar primeiro. Aí o que é o mais indicado contra isso? Isso aí é situação de mãos fracas. Então a gente sempre dá raise na donkey bet,
é lucrativo também. Donkey Bet é quando um jogador só paga o raise e ele sai apostando depois. Como eu já, como eu já tinha dito já, as rei é uma mão bem forte, então a gente sempre vai dar raise, raise, pré-flop e all-in com essa mão também. Todo flop que tem um as é um flop bom pra gente fazer a continuation bet. Então a gente sempre vai fazê-la. Eu já tô, eu já tô vendo pelo chat lá, jogadores estão falando que eu blefo muito, mas tá tranquilo. A melhor coisa pra gente que joga tight, joga só as melhores mãos e de forma lucrativa, é os outros jogadores pensarem que a gente blefa muito. Par de as, par de rei, dama, valete, 10, as e rei, assim, as e dama. A gente sempre pode fazer esse re-raise pré-flop, ou então tribet. Re-raise pré-flop ou tribet é a mesma coisa. A gente tem pré-flop, os blinds é o bet, ou então a aposta. Assim, cada um é obrigado a apostar forçado. Não gosto de ficar pagando fora de posição com rei dama, não. Acho que em geral é ruim a gente ficar dando call fora de posição. Melhor é a gente jogar sempre apostando, apostando. Quando a gente tiver umas estratégias mais desenvolvidas e jogarmos limites mais altos, aí vai ser tranquilo a gente apostar fora de posição. Aqui eu vou dar esse reis pré-flop com rei 9, com dame 9, por dois motivos. Primeiro, porque eu vou estar em posição para falar no pós-flop. Segundo, porque eu acredito que esse Arvis ele vai me pagar com mãos mais fracas. Assim, é bem lucrativo fazer essa jogada. Sempre que você achar que o seu adversário vai te pagar com mãos mais fracas, você pode fazer o raise ou então o re-raise. Mas o que eu estava falando é o seguinte. Eu esqueci o que eu estava falando, mas não tem problema, depois eu lembro. Dame, dame rei na mesa 2 é uma mão boa pra gente fazer o raise pré-flop. 4 big blinds.
Esse flop eu tenho o rei de paus, o rei verde. Mas eu tô fora de posição contra dois adversários. Eu acho que eu não vou ter. Eu acho que eles não vão dar fold a porcentagem de vezes suficientes para minha aposta ficar lucrativa. Eu acho que com qualquer 10, qualquer 5 ou qualquer pausa eles me pagariam. E eu ainda tô fora de posição assim. Eu preferi não apostar. No River eu fiz o flush de rei. Eu apostei porque eu acredito que com flushes piores do que o meu, de valete, de dama, de 9, eles me pagariam. Assim eu fiz a aposta. E aí eles me pagariam com flush de as também, mas tem mais combinações que eu ganho do que eu perco. Assim a gente simplesmente aposta. A principal intenção, acho que uma estratégia muito boa, se não a melhor, é a gente ter a nossa estratégia padrão de nunca blefar, de jogar só mãos muito boas e apostar sempre com nossas mãos fortes. A gente tem um padrão, a gente sabe uns flops ou outros que é bom pra gente dar continuation bet, outros flops que são ruins, ou então a gente tá analisar também a questão em posição ou fora de posição. E a partir daí é, nós vamos observando como os nossos adversários jogam e vamos nos adaptando a eles. Se um cara joga, ele paga com muita coisa pré-flop, ele dá muito limp call pré-flop, a gente não vou dar risco esse as 6 não. A gente vai aumenta, dá reis pré-flop com uma variedade de mãos maiores do que só duas cartas maiores ou iguais a 10, porque a gente sabe já pelas nossas observações que ele vai pagar com mão pior. Ou então, se tem um cara que dá muito raise pré-flop, a gente pega e aumenta e dá um re-raise ou então tribet, que é a mesma coisa. A gente aumenta com uma variedade de mãos maiores também, sempre com a intenção de sermos pagos sempre que a gente souber que a gente vai ser pago por mãos piores, a gente aumenta. É... E é isso. Nesses níveis baixos, assim, onde os jogadores são ruins, o nosso blefe vai ser quase zero. O único lugar que a gente vai blefar é na continuation bet, quando nós identificarmos flops bons para isso. E de resto, jogar por valor. Sempre que nós acharmos que nós vamos ser pagos por mãos piores, a gente aposta, aposta e aposta. É simples. Lembrei, eu acho que lembrei sobre o que eu estava falando. Aqui, nessa mesa, número 1, a minha leitura aqui é que o Arvis
é, dar open limp com várias e várias mãos. Assim, eu tendo um flush draw no flop e o range dele sendo muito grande, eu aposto, porque a maioria das vezes ele vai largar. Tantã, essa é uma decisão um pouquinho complicada. O senhor Rubio não tá dando muitos all-ins. Tem esse jogador que ainda pagou, mas mesmo assim esse jogador que ainda pagou, é, ele tá pagando várias e várias mãos. Então eu acho que o range dele é pior do que meu As e Dama suited do mesmo naipe. Eu acho que ele tá pagando muito. Assim, eu acredito que é, eu tendo colocado só um terço do valor do pote, porque o Rubio deu all-in de 40 e poucos, o Home pagou, assim eu pus só 40 e poucos, 42 num pote de 1,60 e alguma coisa, não lembro direito. O que isso implica? Implica que eu pus 25% do valor do pote. E, e se eu ganhar 30% das vezes, eu já vou estar ganhando dinheiro no longo prazo. Esse que é, isso aí é o que o pessoal chama de pot odds. Você vê quanto que você tem que pôr do valor. Você vê quanto você tem que pôr do valor total do pote. Que eu vou apostar, eu acho que ele vai ter o flush. Uma porcentagem basicamente um pouco mais de um quarto das vezes, uns 30% das vezes, mas eu tenho que ganhar a mão uns 40% para ser lucrativo. Acho que isso é bom. Ah, e eu dando aquele all-in ali, eu acredito que eu expulso o home da mão quase sempre. Assim, eu fiz o all-in com a mão relativamente forte, ah, tendo que ganhar só um pouco mais de 25% das vezes para ser lucrativo. Eu acredito que o range do senhor Rubio sendo qualquer par, as rei, as dama, as valete, talvez as 10 assim, eu já tenho essa equidade. Equidade é a parte que me pertence, seria mais ou menos a porcentagem de vezes que eu ganho de um frente uma determinada variedade de combinação de mãos. Acho que contra esse range dele, que é a combinação de mãos de as rei, as damas, valete, qual pode ser também, a gente pode restringir a qualquer par maior ou igual a 7. Eu já tenho mais ou menos uma equidade de mais que 25%, que é o que eu precisava. Tem um software que chama PokerStove. Vou colocar aqui. Hum, o que eu vou apostar com esse meu
valete 8. Acho que a gente estando em posição não é uma mão tão forte, mas o fato da gente estar em posição ajuda. Esse flop é muito bom, acerta poucas mãos. Pronto. Eu tinha uma porcentagem muito boa. Eu coloquei minha mão como as e dama de espadas contra um range de 7-7 ou maior, as e valete suited ou um as com um kicker maior do mesmo naipe e as e valete off ou um as com um kicker maior de naipes diferentes. Minha equidade, que é a porcentagem das vezes que eu ganharia um all-in pré-flop, por exemplo, é de aproximadamente 46%. E a gente tendo que colocar só 25% do pote, a gente fica bem lucrativo. Agora vamos diminuir esse range dele para ver aqui. Só com as e 10, ó, só com par de 10, ou as e dama melhor. As e 10 para cima, par de 10 para cima, desculpa, e as e dama. Mesmo assim eu ainda tenho 37%. Muito bom. Agora vamos só com um range muito forte, que seria dama para cima e as e rei. Que eu acho, mas esse range é tipo basicamente impossível dele usar, porque é muito forte. Mesmo contra um range muito forte que inclui só as 4 melhores mãos, que é dama, rei, as e rei, a gente ainda tem uma equidade de 28%. Assim, aquele all-in lá foi extremamente lucrativo. Se você colocar no Google, eu acredito que você já pode ir direto, www.pokerstove.com. É o nome do programa mesmo, pokerstove.com. Aí você vai se familiarizando com o programa para colocar ranges e tal. É muito bom pra gente treinar, porque no poker envolve muita matemática. Só que a gente não precisa ficar colocando, ficar fazendo as contas todas na hora e tal. Eu nunca faço, eu acho que ninguém faz, ou quase ninguém faz. O que acontece basicamente é as pessoas jogarem um número de mãos tão grande, é, vivenciarem as mesmas situações ah, várias vezes, que essas porcentagens, esses números ficam gravados, eles são memorizados. Muitos iniciantes acham que eles têm que ser os feras da matemática e tal, mas não é assim. É só Isso é só questão de prática e memorização.
As 8 suited. Eu não dou raise não. Eu daria raise se a gente estivesse numa posição melhor. Mas sendo o primeiro a falar o chamado under the gun, não é lucrativo a gente fazer raise com as 8 suited. Eu acho que o vídeo já está em tamanho bom. Já deu para eu passar muitas coisas, muitas informações úteis para vocês. E também já deu para vocês terem uma noção, de como vai ser o material do universo do poker. Então eu vou terminar por aqui. Um abraço para todos e até a próxima.